Olá, sejam bem-vindos a mais uma Entendendo a Bíblia. Hoje estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 15. Vamos fazer uma breve recapitulação da aula anterior e daremos seguimento então no capítulo 15 de Atos. Vimos na aula passada que na sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, agora na cidade de Icônio, como era costume, toda vez que chegava numa cidade nova, ele procurava uma sinagoga e ali, quando tinha normalmente o visitante uma oportunidade para ler as escrituras e fazer algum comentário, ele então fazia isso, e em Icônio ele fez, e muitos, diz a palavra de Deus, que creram na mensagem que ele anunciou, né? Então houve ali uma reação por parte dos judeus que discordavam da mensagem pregada por ele, mas porém eles permaneceram ali algum tempo. O povo se dividiu quanto ao lado se dos judeus ou dos apóstolos. Levantou-se então uma turba para maltratá-los, uma multidão para maltratá-los, quando então tomaram conhecimento e fugiram para as cidades vizinhas, né? A cidade de Listra e posteriormente a cidade de Derbe. Uma vez em Listra e dando continuidade à pregação, havia ali um paralítico de nascimento que ficou curado. Logo a multidão os identifica como deuses gregos, né? Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, deuses latinos, né? Barnabé e Paulo, Barnabé foi identificado como Zeus ou Júpiter e Paulo como Hermes ou Mercúrio, pois ambos tinham a figura de mensageiro, do porta-voz, e Paulo era o que falava na ocasião, né? Então, junto com os sacerdotes de Zeus, pois nessa cidade havia um templo dedicado a Zeus, o povo, juntamente com o sacerdote, ofereceu sacrifícios a eles. E a reação então de Paulo e Barnabé foi imediata, né? Como bons judeus, eles indignados rasgaram as suas roupas e começaram a gritar para a multidão de que eles eram homens comuns como eles, como qualquer um deles, melhor dizendo, e aproveitando, claro, a situação, a multidão, eles anunciaram a palavra. Eles não perdiam oportunidade para transmitir a mensagem do Senhor. Tendo algumas pessoas chegado à cidade de Listra, tanto vindo de Antioquia da Psídia, né? Não a da Síria, mas a da Psídia, tanto de Antioquia quanto de Icônio, a cidade anterior onde eles estavam, eles vieram para apedrejar Paulo, e foi o que fizeram, e arrastaram ele e jogaram no lixão da cidade, quer dizer, já fora dos termos da cidade, e lá ele foi jogado porque ele foi tido como morto. Porém, quando os irmãos se aproximaram de Paulo, logo perceberam que havia vida nele, e assim que ele se recuperou, ele se levanta, volta à cidade, e no dia seguinte, então, eles vão para a cidade seguinte, que era a cidade de Derbe. Voltando depois a fazer esse mesmo itinerário, só que em sentido contrário, eles fizeram questão de rever os novos discípulos, as pessoas que eles ganharam para Cristo durante a sua caminhada até ali, e eles fizeram consolidando a sua fé, né? Voltaram pela cidade, estavam em Derbe, voltaram para Listra, de Listra foram para Antioquia e fizeram o mesmo percurso, só que em sentido contrário. E eles não apenas consolidaram a fé dos novos discípulos, como designaram alguns presbíteros, pessoas que estariam liderando o grupo enquanto da ausência deles, né? Por último, desceram até o porto de Atália e dali eles pegaram uma embarcação que os levaram até Antioquia da Síria, Antioquia, o ponto inicial da primeira viagem missionária deles. Assim nós concluímos a aula de número 34 da semana passada. E hoje
vamos estar meditando diante de uma situação, um problema que surgiu porque a igreja cresceu rapidamente. Imagine, milhares de gentios agora foram trazidos para o seio da igreja por meio do ministério de Paulo, não que ele não pregasse aos judeus, como já falei. Ele utilizou desse costume em toda a cidade que ele foi. Ele entrava primeiro na sinagoga, pregava o evangelho para os judeus. Depois, em uma das cartas, ele diz primeiro dos judeus, depois dos gregos, a expressão que ele usa, pois era o costume que ele tinha na evangelização em cada nova cidade que chegava, né? Então, o que aconteceu? Com o acréscimo de número de gentios, o número de gentios agora é muito maior do que o número de judeus convertidos. Então, a questão entre os gentios e a lei judaica, esse problema ia logo surgir, não tenha dúvida. E foi o que aconteceu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que nós vamos começar fazendo a nossa releitura do texto e um breve comentário de cada verso dele. Vamos lá. Antes, coloque o seu like, querido. Participe aí ativamente, coloque alguma pergunta, algum comentário nos próprios comentários ou no chat. A sua participação ajuda muito esse canal a se tornar ainda mais relevante, tá bom? Então, faça isso. Se você caiu aí de paraquedas nesse canal, faça o seu registro, coloque lá, aperta lá o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, tá bom? Participe conosco, seja bem-vindo no nosso meio, tá bom? O primeiro versículo diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha a mensagem que esse pessoal estava pregando. A gente entende que esse pessoal, eles eram religiosos da seita farisaica, que era muito agarrado ao texto, embora haviam se convertido, mas achavam que para se tornar um cristão, primeiro tinha que se tornar judeu, tinha que ter todas as práticas da lei de Moisés, que o cristianismo não veio para combater a lei de Moisés. Então, primeiro tem que se cumprir a lei para depois, então, ser salvo. E eles, com isso, estavam anulando o sacrifício de Jesus. Não é verdade? Então, Antioquia, que na verdade foi aquela cidade da Síria que foi o segundo passo dado pela igreja na direção de ganhar os gentios, ou seja, os não-judeus. Porque o primeiro passo aconteceu em Cesareia, por meio do ministério de Pedro, lá na casa de Cornélio, né? Você deve lembrar, se não, nós temos um vídeo que fala sobre esse assunto, tá aí, é só ir lá e verificar qual desse vídeo, você vai ver detalhes sobre esse texto, essa história de Pedro ali com Cornélio, né? A Antioquia, que nós já falamos também, a Antioquia era uma cidade enorme, era a terceira maior cidade do Império Romano. E o terceiro passo, o terceiro grande passo para alcançar os gentios, se deu com a primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé. E em cada cidade que eles levavam Cristo, eles levavam Cristo tanto para os judeus quanto para os gentios. Bom, aí foi feito um ataque frontal ao Evangelho. Aqui não é mencionado nomes, mas eles não estavam aceitando que a entrada dos gentios fosse apenas por meio do batismo em nome de Jesus, mas que observassem a lei e em destaque a circuncisão, porque a circuncisão é a porta de entrada para o judaísmo. Então, na mentalidade do judeu, uma pessoa que se converte ao cristianismo, uma vez que o cristianismo vem do judaísmo, eles precisam passar pela porta inicial judaica, que é a circuncisão, o rito judaico. Então, volto a repetir, provavelmente esse pessoal que chegou ali em Antioquia era do partido religioso dos fariseus, e é bom resguardar que eles chegaram lá dizendo que foram enviados pelos líderes de Jerusalém, que foi uma mentira. Paulo lá em Gálatas chama eles de falsos, né? Falsos irmãos. E posteriormente, ainda nesse capítulo, nessa meditação, nós vamos ver que
foi comprovado que não, que eles não foram enviados, eles foram por conta própria, para poder tentar manipular a maneira de crer dos gentios, né? E como Paulo e Barnabé estavam pregando. Bom, eles eram crentes que insistiam em que antes de alguém se tornar verdadeiro cristão, devia guardar a lei de Moisés, e o teste dessa obediência, como eu já disse, era a circuncisão. Então, primeiro eles tinham que se converterem ao judaísmo para então depois se tornarem cristãos. Significava que esses judaizantes ou legalistas, né, aqueles que defendiam a lei, receberam a oportunidade de expor seus conceitos, não que representassem corretamente os conceitos dos apóstolos e dos presbíteros lá de Jerusalém. Está vendo? Eles foram por conta própria. Eles ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, quando eles falavam que precisavam de ter o rito da circuncisão, que precisavam guardar a lei de Moisés. E ensinavam então que sem a circuncisão os gentios não poderiam ser salvos. Então logo eles estavam pregando que a salvação é por meio das obras, por meio dos ritos, não pela fé, pela confissão de fé em Cristo Jesus. Então Paulo aos Gálatas, é bom lembrar que o livro de Gálatas ele escreve logo nesse período, e quando ele fala de Gálatas, ele está falando daquelas cidades em que Paulo e Barnabé passaram pregando o evangelho e levantando novos discípulos. E ele escreve a carta exatamente para combater esses judaizantes, esses legalistas que também andaram por lá, né? E em Gálatas 3,11 ele diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então Paulo rasgou o verbo, e isso foi muito bom, porque a discussão que aconteceu em Jerusalém, que vamos ver daqui a pouco nesse capítulo, acabou marcando a história da igreja e firmando a doutrina da fé em Jesus Cristo. Essa ideia aqui seria colocar vinho novo, que é a mensagem de Jesus, em odres velhos, que era o legalismo, o judaísmo, né? Então é muito fácil e muito errado conectar usos e costumes à santificação ou à salvação. Eles lá estavam usando o costume da lei, enquanto que nos nossos dias há costumes humanos, costume que cada um tem na sua própria formação dentro de casa, e a minha formação não quer dizer que eu tenho que impor sobre o outro um costume da minha família, não é? Então Deus ele olha, queridos, para o coração, não para os nossos costumes. Se eu uso costumes do outro porque eu quero desfrutar de prazer, aí Deus está vendo o meu coração, se eu estou fazendo de uma forma para agradá-lo, ou de uma forma para ganhar alguém, mesmo não sendo pecaminoso, ou se tal prática acaba sendo pecaminosa, né? Por achar ali algo que vai me fazer errar o alvo verdadeiro, que é agradar o coração de Deus, né? Versículo de número 2 diz assim: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Mais uma viagem agora, a igreja de Antioquia envia para eles trabalhar esse assunto depois de uma grande e calorosa discussão, como diz o texto. Foi um debate caloroso, um debate acirrado, foi travado ali em Antioquia ainda. E ainda em Antioquia, embora fosse uma cidade que Barnabé organizou, né, a igreja, porque o movimento já estava surgindo, ele chegou e organizou, ele era o pastor titular, tudo indica, e de onde saiu como líder da equipe missionária. Paulo aparece primeiro aqui, né? Embora toda vez que aparece um nome primeiro, a gente entende que ele está na liderança, embora Barnabé fosse o pastor titular, mas aqui aparece no versículo de número 2 o nome de Paulo primeiro. Talvez seja porque Paulo iniciou o debate
Paulo não deveria ser flor que se cheira, não, gente. Ele não deixava a coisa barata, não, né? Então, olha só, uma grande contenda e discussão. Eu fico imaginando as pessoas querendo tirar a mensagem do coração das pessoas que demorou tanto tempo para eles colocarem no coração. Não, ele virou, não aceitou. Então, aparentemente, Barnabé tinha, com relação à liderança, Barnabé tinha prazer em elevar Paulo, apesar de todos esses fatores, afirmando a liderança dele, né? Ele era o pastor titular. Mas Barnabé sempre foi assim. Barnabé foi um coração grande, ele sempre elevava os seus discípulos, ele fazia dos seus discípulos pessoas melhores, né? Gálatas 2:1, Paulo escreve o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. É como se já tivesse passado 14 anos, então, da conversão de Paulo. Né? Provavelmente foi, então, da data da conversão que ele conta esses 14 anos. Há uma divergência aqui com relação a essa viagem. Uns acham que eles foram nessa viagem, foram para ver aquela questão da fome que vimos em capítulos anteriores. Né? Outros afirmam que não, que aquela é aquela que nós anunciamos naquele momento em que o rei Agripa I estava por ocasião da morte dele. Né? E é assim que eu entendo. E que essa visita agora a Jerusalém era exatamente para formar esse concílio em Jerusalém. Né? Tornou-se um concílio, embora não havia a formalidade de um concílio, por exemplo, da época da igreja nas trevas, né? Lá no início da era antiga e medieval ali, não tinha essa organização, né? Foi o primeiro encontro, na verdade, porque Paulo foi lá para se queixar, que não pode impor sobre os judeus essa lei, essa imposição. Versículo de número 3, a igreja os enviou. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia, que é o Líbano agora, e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Paulo e Barnabé, aonde passava, davam boas novas e o povo se alegrava. A minha pergunta, e você, querido? Por onde você passa, você deixa rastro de alegria? Você transmite boas novas? Você causa alegria por onde você anda? Essa deve ser uma forma de imitarmos esses dois grandes homens de Deus aqui, né? Versículo 4, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Isso aqui aconteceu o seguinte: quando eles chegaram, teve uma sequência de reuniões, pelo menos 3 reuniões aconteceram nesse momento. Primeira reunião, quando eles receberam boas-vindas do pessoal, da liderança de Jerusalém, e eles fizeram um relatório, né, um relatório do que estava acontecendo, cordialmente, foram muito cordiais, e falando a respeito de como que o Senhor estava fazendo entre os gentios. A segunda reunião foi uma reunião aparentemente que separado da liderança, eu acredito que separado, enquanto a igreja continuava lá reunida em assembleia. E em terceiro, houve uma reunião com os apóstolos, com os presbíteros e com toda a assembleia no final dessa explanação que vamos fazer. Então, vamos lá. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram, versículo 5, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Possivelmente aqueles que estavam lá em Antioquia vieram também para defender a tese deles. Aqui a proposta era de um sincretismo, era uma misturando a sua religião anterior de obras com o evangelho da graça de Jesus. Alguns fariseus tornaram-se cristãos e trouxeram consigo suas crenças judaicas. Eles acreditavam que os gentios deviam primeiro converter-se ao judaísmo e ser circuncidados, para depois estarem em condições de receber a salvação pela fé. Talvez alguns deles, como eu disse, eram daqueles que estavam lá em Antioquia e vieram para defender a tese nesse concílio. Quando pessoas de outra religião
ou até de outra denominação chegam à igreja, sua perspectiva diferentes, sua maneira diferente de ver as coisas, de interpretar os textos sagrados, os seus costumes, podem às vezes trazer uma força para a igreja, como podem trazer debilidade na igreja local. A gente precisa mesmo estar atento a isso. Receber sim com alegria cada irmão que chega, mas atento quando esses estiverem ministrando. E o educado, e o melhor, o ético, é que quando chegamos como visita, a gente fique atento ao costume do povo lá, para que a gente não, com a nossa mensagem, a gente não venha chocar, né? A gente tem que estar atento a essas coisas. E não que seja pecado. Teve um dia que eu estava numa festa de casamento, era uma bodas, e estavam servindo camarão. Nossa, um camarãozão, irmãos, desse tamanho assim, que delícia. Só em olhar deu água na boca. Mas quando o garçom veio servir, eu estava numa roda de pastores. Aí teve um pastor já bem idoso e ele disse, se é camarão eu não quero, porque na palavra de Deus está escrito, citou o Antigo Testamento, que nós não deveríamos comer, porque tal. Eu sei, lá era uma lei cerimonial, uma lei específica para os judeus. Eu poderia comer do camarão tranquilamente, sem ter problema. Eu não tenho alergia a camarão, eu não tenho nenhum problema de comer camarão, né? Mas aí eu percebi que alguns concordaram com ele, outros não pegaram porque não quiseram. Irmãos, eu estava com a vontade de comer aquele camarão, irmão. Era um camarão de todo tamanho. Aí eu pedi licença a ele. Eu falei assim, irmão, eu sei que o irmão acabou de confessar aí que não pode e tal, pela sua interpretação da Bíblia. Eu não vejo o texto assim, mas se eu comer, o irmão vai ficar escandalizado? Não, pastor, se o senhor quiser comer, o senhor pode comer, fica à vontade. Tá? Então tá bom. Então, já que eu não vou escandalizar o senhor, irmão, eu pude deliciar aquele camarão, né? Mas eu tive cuidado para não escandalizar aquele pastor já bem avançado em idade. Não vai ser agora que eu vim de outro estado para aquele estado onde eu estava. Eu não podia, eu tinha que ter todo cuidado para não escandalizá-lo, né? Porque se eu comesse sabendo que ele era contra, eu estaria fazendo propositadamente. Eu iria provocar um escândalo proposital. E aí Deus, que vê e sonda o coração, saberia que eu estava comendo, usando da minha liberdade, né, para comer, mas a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Ele achava que não podia comer, né? Mas como ele me liberou, eu pude evitar que ele se escandalizasse. Ele nem eu pecamos, e eu acho que eu saí ganhando porque eu comi do camarão, né? Estava uma delícia. Sexto versículo. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Aqui é a segunda reunião, quando eles se separaram e foram discutir à parte, né? Tanto os discípulos, os apóstolos, como os presbíteros, os líderes que estavam ali, né? E as questões eram: seria mesmo necessário que os gentios se submetessem aos ritos judaicos para serem salvos? Seria o judaísmo um complemento do cristianismo? Seria as obras da lei uma necessidade complementar à fé? Seria o sacrifício de Cristo insuficiente para salvar o pecador? Queridos, John Stott, um grande missionário inglês já na glória, ele disse: a convocação de um concílio pode ser extremamente valiosa se o seu propósito é esclarecer alguma doutrina ou acabar com as controvérsias e promover a paz. E foi o que aconteceu, né? Então, esse tipo de reunião, quando termina assim, ela é muito bem-vinda, ela é salutar, ela é muito bom. O ruim é quando há reuniões em que as pessoas reúnem para pior e não para melhor. E em vez de sair dali edificado, sai dali entristecido, arrasado, chateado.
A fé não é para isso. Nós somos uma família. A fé faz com que todos nós sejamos uma família em Cristo Jesus. 7º versículo. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Bom, queridos, depois de um período considerável de debate entre os apóstolos e os presbíteros, Pedro então levantou, porque afinal de contas foi ele quem deu o primeiro passo lá com Cornélio, né? Então a primeira verdade proclamada por Pedro foi que Deus havia escolhido ele para abrir a porta da fé aos gentios. E Pedro era um cara assim, que todo mundo parava para ouvi-lo, né? Você pode ver que Pedro pregou no dia do Pentecostes, Pedro pregou em Samaria, Pedro pregou ao gentio em Cornélio e Cesaré. Pedro era aquele camarada superativo, ele foi abrindo portas, ele tinha a chave do reino, né? Como eu e você também temos, e ele foi exercendo essa autoridade de abrir portas, né? E todas essas mensagens alcançou pessoas que não eram judeus, foram alcançados pela mensagem dele. E ele então agora faz e dá o testemunho. E a mensagem do Evangelho, ou seja, a fé em Cristo, como a única condição para a salvação, essa era a mensagem que Pedro pregou. E ele então testemunha aqui agora. O argumento de Pedro então era a sua própria experiência. Deus o enviara para pregar aos gentios. Lá no capítulo 10, mostra isso, lá por ocasião de Cornélio. Versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. O segundo argumento de Pedro, o primeiro foi a sua própria experiência, o seu testemunho. O segundo argumento de Pedro é que Deus enviou o Espírito Santo aos gentios. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, os seus dons e o fruto são a marca fundamental do discípulo verdadeiro, e era isso que Pedro estava narrando. Se o Espírito Santo manifestou neles, era sinal de que o próprio Espírito Santo estava confirmando toda a entrega deles, toda a forma como eles foram recebidos. E se era o Espírito Santo que estava recebendo nessa manifestação, quem era a igreja para dizer não? Essa foi uma prova irrefutável de aceitação por parte de Deus, né? Mas ele continuou, no versículo 9 ele diz: ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. E aí ele usa então o terceiro argumento. Pedro fala que foi Deus quem eliminou essa diferença entre judeus e gregos. Paulo mais tarde acaba corroborando com essa palavra de Pedro quando ele diz que em Cristo não há mais judeu e nem grego, né? Nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Ou seja, Deus veio para quebrar essas barreiras que existiam então, né? No versículo 10, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pedro coloca dizendo para eles: poxa, a gente carrega esse fardo da lei esses anos todos, e a gente sabe como é difícil carregar esses fardos. Agora, eles se convertem, não são judeus, não estão debaixo da lei mosaica, e vocês querem colocar esse fardo sobre eles? Está lá em Gálatas 5:1, Paulo ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui está o último argumento, então, de Pedro, que Deus removeu o jugo da lei. Versículo 11: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles, os gentios, também creem assim. Então, Pedro conclui que nenhuma circuncisão era necessário, a fé em Cristo era suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. E Paulo aos Romanos capítulo 3 diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios
estão debaixo do pecado e em Cristo debaixo da mesma salvação, da mesma graça. Versículo 12, e o último dessa noite, diz assim: toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Pedro, considerado talvez o maior líder entre os judeus, depois que usa esses 4 argumentos e termina confrontando duramente os judeus, agora Paulo e Barnabé tinham um campo totalmente aberto para falar do que eles queriam dizer, defender o que eles queriam defender, e a assembleia toda ficaram atentos, ouvindo, não houve nenhuma discussão. Aqui em Jerusalém, entre os apóstolos, Barnabé, queridos, ele era muito querido, e ele tinha uma proeminência, ou uma liderança maior, por isso aparece Barnabé na frente, está vendo aí, Barnabé e Paulo. Então, toda vez que aparece Barnabé na frente ou Paulo na frente, depende do contexto, né? Se eles estiverem dentro de um contexto judeu, Barnabé vem na frente, mas se está lá no meio dos gentios, Paulo acaba assumindo a liderança, como foi na viagem missionária. Segundo parece, queridos, o povo da igreja tinha permanecido no local enquanto os apóstolos e os presbíteros se reuniram, naquela reunião à parte, né? Lá eles ouviram e vieram prontos, com o diálogo pronto, harmonizado, sabe? Isso evita muita discussão. Tanto é que Pedro, né, foi o primeiro a falar. No mínimo eles se organizaram lá entre a liderança. Que argumento nós vamos falar? Pedro falou assim: olha, eu não tenho outro argumento, a não ser esse. No mínimo disseram: boa ideia, vamos entrar por esse caminho, vai apaziguar, porque o objetivo era esse. Era apaziguar, uma vez que o número de gentios estava aumentando no seio da igreja e os judeus estavam perdendo essa proeminência, que era deles, porque Cristo era judeu, a mensagem veio dos judeus, mas o número de gentios estava aumentando cada vez mais, então eles estavam como que perdendo, né, a posição deles. Então a Assembleia não permaneceu ela não permaneceu quieta aquele período, mas agora ficava em silêncio para escutar os líderes, como nós vimos no início do versículo. A ordem aqui põe Barnabé, como eu já disse, em primeiro lugar, né, pelo fato deles estarem ali em Jerusalém, né? Ao passo que no relato da viagem missionária a ordem era Paulo e Barnabé, depois principalmente daquilo que aconteceu lá na ilha de Chipre, e se você não viu, está aí em aulas anteriores, você poderá verificar esse episódio que é tremendo. Queridos, concluindo, o que Paulo e Barnabé fizeram quando foram para Jerusalém, e não só eles, mas toda a liderança, o líder implica que ele precisa ser maduro. Eles estabeleceram uma linha de exposição, porque o objetivo não era ver quem é que ia ganhar essa queda de braço, se os judeus ou se os gentios, se a circuncisão e os gentios tinham que fazer ou se não tinham. A questão não estava na discussão isso. A questão era: nós precisamos pensar a mesma coisa, nós precisamos ser unidos de alma, nós temos que ter o mesmo propósito, e por isso eles afinaram a ideia, e quando lançaram para a Assembleia, uma vez que toda a liderança estava unida, todo o povo se uniu em torno dela. Que na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, a gente também tenha isso em mente, porque os nossos irmãos, por mais fracos que sejam, talvez de outra denominação, por mais simples, por mais fraco que seja na fé, são nossos irmãos e custou a vida de Jesus Cristo. Então a nossa função, mesmo não sendo da nossa igreja, é cuidar deles, é ter o cuidado para não escandalizá-los, porque custou a vida de Jesus, do nosso Mestre. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma boa noite de descanso, você, sua família, e na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Grande abraço para você. Tchau, tchau.